Olá, você está no De Frente com as Nutris. Eu sou a Nara Bessa. E eu sou a Camila Vasconcelos. E hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabia que as doenças vasculares são responsáveis por o maior número de óbitos no mundo? Nossa. Em 2015, 31%, juntando aí todo o planeta, dos óbitos foram por responsabilidade de doenças vasculares. Sabia? Eu acho que quase ninguém sabe dessa informação, né? Infelizmente, mas hoje nós viemos aqui para conscientizar todo mundo. Então, se você não sabe como cuidar da sua saúde vascular, se você apresenta aqueles vasinhos nas pernas e não sabe exatamente o que é, onde ir, com quem falar, como eu faço para tratar isso, esse vídeo é para você. Fica aqui. Fica aqui nesse vídeo, que hoje a gente vai falar com uma expert no assunto. Eu tô muito feliz de receber ela aqui. E uma coisa muito importante, nós precisamos pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque além desse vídeo também tem vários outros muito importantes. E se você não ficar aqui com a gente, não colaborar para tudo isso acontecer, como é que a gente vai fazer mais vídeos muito interessantes e importantes para você? Não tem como, Isso é né? verdade. Então, por favor, se inscreva, curta, comente, ativa Ativa o sininho aí. Ativa o sininho aí, porque aí o YouTube entende que você vai consumir o nosso conteúdo. Isso, tá inclusive certo? dos nossos patrocinadores, que não podemos deixar de falar, como por exemplo aqui esse estúdio maravilhoso, essa equipe incrível, que é a Avocado, com todos os nossos diretores, com toda a equipe de Vitão, edição, maravilhosos. Big Boss. Podemos também agradecer, devemos também agradecer a MS Saúde, que é uma equipe de contabilidade focada na área da saúde. E vamos falar a verdade, né? Todas a mesa aqui, nós sabemos que na área da saúde, na faculdade, a gente não aprende, não só na área da saúde, né? Mas enfim, sobre contabilidade, saúde financeira. Então, se você tem dúvidas, se você quer aprender um pouco mais, Eles por são favor. perfeitos. Quem mais? Body Shopping. Nossa Suplementos. queridíssima, que tá sempre com a gente. Quem mais? Madame Lavande. Letícia Spagnoli com a nossa produção do cabelo, maquiagem, e a das Du com nossas roupas. Exatamente. Tá certo? Vamos lá? Quem a gente vai Vamos. entrevistar hoje? Que eu tô ansiosa, porque ela é maravilhosa. Então, eu vou pegar aqui pra ler. É muita porque coisa. A moça, bem. A moça. Prepare-se, tá preparada de pequena aí, é só tá? o tamanho dela, viu? Porque, olha a inteligência. Ela é médica pela Universidade Federal do Paraná, com residência em cirurgia geral, cirurgia vascular e endovascular. Nossa. Além Entenderam, disso, ela é doutoranda pela USP de Ribeirão Preto e é contratada da unidade de emergência da USP também, né? Pobrezinha ela. Então, com vocês, doutora Elisa. Doutora Elisa Zampieri. Seja aí. Oi, bem-vinda! pessoal. Obrigada por me receberem. Estou Que muito prazer. feliz, muito honrada de estar aqui nesse estúdio maravilhoso. A gente que agradece você pelo tempo. A gente sabe que a sua agenda é super complicada. Inclusive, ela estava operando antes de vir pra cá. Tá bom? Mas a gente Valoriza tá aí. com a moral. A gente o quê? Está com a moral de receber uma monstra dessa aqui no bom sentido, é claro. Muito obrigada. Então vamos Bom, começar. Acho que o básico do básico é o que uma médica vascular especializada nessa área faz. Quando que eu devo procurar você, a sua clínica, a sua agenda concorrida? E quais são as principais características assim que a gente precisa ficar atento em relação à idade, por exemplo, para te procurar? Qual é o momento da minha vida que eu preciso... Não, agora eu preciso sempre acompanhar com um vascular. Bom, então o médico cirurgião vascular, ele cuida basicamente dos vasos das pessoas, dos tubos e conexões do corpo, né? Então, existem vários tipos de vasos. As artérias, né, que levam o sangue que sai do coração para o resto do corpo oxigenado. Esse sangue passa pelos capilares e eles vão voltar pelas veias, carregando tudo que já foi metabolizado de volta para o coração. E um pouco do plasma que sobra por ali é carregado de volta pelos vasos linfáticos. Então, o vascular, ele cuida basicamente desses 3 tipos de vasos, né? A gente cuida dos vasos, então, do pescoço, do tórax, da barriga e das extremidades, né? A gente não põe a mão, né? No coração e no cérebro, basicamente. Então, o resto é tudo nosso. Então, existem várias doenças e vários fatores de risco que a gente pode encontrar nas pessoas. E a gente orienta
os pacientes a procurarem um cirurgião vascular, com certeza, quando existem os sintomas das doenças. Então, eu tô com dor nas pernas, eu tenho manchas marrons nas minhas pernas. Basicamente, a maioria dos sintomas são nas pernas, a queixa mais frequente, né? Muita gente ignora, né? Sim, principalmente Cansaço. os homens, né, gente? Tá ouvindo você aí, então? Tá ouvindo Eles aí? deixam pra lá. Mas então, assim, a gente tem que se atentar aos sinais do corpo e procurar o cirurgião vascular quando a gente está com dor nas pernas. E quando existem fatores de risco para as doenças vasculares. Então, aquele paciente que tem história na família de doença vascular, que tem os fatores de risco, cigarro, fuma, obesidade, pressão alta, diabetes. Então, sempre vale a pena, uma vez na vida, uma consulta com um cirurgião vascular. Não tem uma idade exata, assim, para eu dizer, a partir dos 40 anos, 50 anos tem que ir. Mas, então, principalmente aqueles pacientes que têm sintomas mais específicos e os fatores de risco para doenças vasculares. Tá. E é muito comum, né? Na clínica a gente pergunta bastante sobre o histórico familiar. E cabe a nós também indicarmos, né, para os profissionais. Então, a gente sempre pergunta, e aí, seus sinais, sintomas, porque nós não podemos tratar nada. Sim. A gente consegue identificar alguns sinais que a pessoa não dá a devida atenção. E aí, junto com o histórico, a gente fala, olha, tem uma pessoa, uma fadinha para te orientar aqui. Isso é muito importante, assim também como também é o seu dever falar sobre alimentação. Sim. Que tem total relação com a saúde vascular, né? Exatamente. O que a gente percebe é a falta mesmo de informação, né, sobre o assunto. E aí o vascular, às vezes, ele fica meio nebuloso, a gente não sabe, às ninguém vezes... entende direito o que a gente faz, eu acho. As pessoas sabem sobre o vasinho. Eu vou lá, Sim, colocar a agulha e fazer assim e vai sumir. Plim! Exato. A às estética, a vezes- gente tem Estética. é bastante conhecido, né? Sim. Pra que serve o cirurgião vascular? Eu vou queimar meus vasinhos. Sim. Que a gente também faz, né? No consultório. Mas existem os fatores de risco de doenças, assim, que podem... Levar são fatores ao de óbito, risco para levar ao óbito, entendeu? Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. levar a sério. Isso. É, Não por deixar conta- pra lá. Por conta disso, eu queria que você contasse pro pessoal quais são as principais queixas que aparecem no seu consultório, o que de maior recorrência você acaba tratando. Uma vez você já comentou comigo aí nos bastidores que, às vezes, por vezes, você faz cirurgias de amputação. Então, eu pressupus que você poderia ser um diabético maltratado, Sim. né? Daí tem a questão mais estética das varizes, tem também a parte de aneurisma. Às vezes as São- pessoas... são muitas muitas coisas. doenças. Mas isso é muito engraçado, porque assim, eu fiz uma enquete, né, no Instagram antes da gente gravar. E aí eu peguei e perguntei, né? Você sabe como cuidar da sua saúde vascular? A maioria das pessoas disse que não. E às vezes até os pacientes, daí eu falei, mas gente, a gente já está cuidando da sua saúde vascular. Você não tá sabendo, mas a gente tá cuidando. E é uma coisa tão básica, né? Sim. Porque, na verdade, são coisas-chave que você faz na sua vida. Se você cuida da sua alimentação, evita o sedentarismo, etc, etc, você já tá cuidando da sua saúde vascular. Mas a gente tem que... tô aqui para isso, né? Sim. Então, pra gente frisar esses pontos. Exato. Então, no consultório, eu recebo as queixas mais frequentes, realmente são relacionadas à parte estética, né? Tá. Então, muitas pacientes chegam, principalmente mulheres, que se queixam dos vasinhos, das varizes, que incomoda para pôr uma saia, um short, e gostariam de melhorar essa parte estética. E também pelos sintomas que eles acarretam, Sim, né? a maioria das pacientes que tem a doença varizes, que é a insuficiência venosa de membros inferiores, podem ter dor, o inchaço nas pernas. Doutora, eu sou muito inchada. Chega no final do dia, meu pé tá parecendo um pãozinho, assim, né? Que também é uma queixa muito importante das pacientes na gestação. Perfeito. Sim, muito comum. Muito comum. Então, essas pacientes... existe uma gama muito grande dos sintomas e sinais de varizes, né? Desde os vasinhos, e se não tratados, a gente pode até chegar a uma úlcera, uma ferida venosa, né? Então,
Isso eu não sabia. A principal Eu descobri queixa... na minha pesquisa, antes de trazer você aqui, eu pesquiso sempre, e aí eu falei, nossa, caraca, essa parte eu desconhecia. O buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo, exato. A gente realmente não tem conhecimento sobre essa área. É que a medicina é ampla importante. também demais, né? Mas assim, das vezes que eu encaminhei paciente para Elisa, foi uma diferença de coloração de membro. Então, uma perna mais branquinha, outra mais avermelhada, né? Uma dificuldade linfática importante. Você vê que o paciente luta, não melhora. Aí você fala, parece que tem alguma coisa... Precisa de uma avaliação. Exato. Mas aí essa parte da úlcera, realmente, eu desconhecia. Existem também pacientes que vêm por ferida, né? Principalmente os pacientes que têm diabetes, eles acabam evoluindo com uma doença neuropática. Então, eles acabam não sentindo os pés, pisam errado, machucam e não veem. E isso gera, por exemplo, uma ferida, e aí causa infecção, e aí pode até algum dia chegar ao ponto de ter que amputar, como você tinha falado, né? Então, é uma coisa bem grave. Por que a gente não consegue prevenir, né? Cuidar... Se você já tem diabetes, cuidar bem da diabetes para não chegar nesse ponto. Exatamente. Ou até, o ideal, né? Prevenir a doença. Então... Na alimentação, na nutrição, eu vejo muitas pessoas, até os mais idosos, por falta de informação, né? Na idade... adolescente, etc. Então, não cuidaram da saúde e na idade mais velha, assim, os idosos acabaram desenvolvendo a diabetes. E aí, começaram a utilizar os medicamentos. E os medicamentos, eles anulam aquele resultado pavoroso do exame bioquímico, né? Não, eu tô bem, pode pegar meus exames, doutor, aqui tá tudo certo. Só que, infelizmente, você é uma pessoa muito diferente. Nós admiramos muito o seu trabalho, mas tem vários profissionais, não só médicos, vários outros profissionais, que não conscientizam os pacientes de que não adianta tomar remédio, não só para diabetes, mas para outras doenças também. Que não adianta tomar só ali o antidiabético, tem que cuidar da alimentação, porque a alimentação inadequada, mesmo com remédio, pode gerar vários danos, inclusive para a saúde cardiovascular, gerando tudo isso que você está falando, né? E aí chega ali uma emergência para você, né? Às vezes, no ápice do ápice, mas está tudo às vezes equilibrado, e aí causa alguma ferida, do nada. Como acontece. assim? Eu tomo meu remédio certinho, tá tudo certo, né? E aí, já engatilhando, existe alguma emergência, assim, que tenha muita recorrência na sua clínica? Tipo... Ai, tem várias emergências, gente. Eu sou chamada várias vezes. Vamos pensar nas doenças mais comuns, assim, que a gente consegue presenciar na clínica. Então, tipo, diabetes, hipertensão, essas coisas assim. Olha, de emergências... eu posso ter emergência infecciosa, principalmente os pés diabéticos, que evoluem muito rapidamente com uma infecção grave, precisam internar e muitas vezes precisam de uma cirurgia. Tá. Pacientes com obstrução arterial aguda. Então, o paciente começa com uma dor lancinante na perna e, claro, vai direto para o hospital, né? Isso é essencial, porque quanto mais você espera em casa... E negligenciando a dor, pior fica o quadro, né? Então, pacientes que podem ter isso, pacientes tabagistas, que tem... Também, são os mesmos fatores de risco, às vezes se repetem, né? Diabéticos, hipertensos e, às vezes, uma placa aterosclerótica, ela trombosa na perna, né? E faz uma oclusão arterial aguda, que é uma absoluta emergência vascular. Então, se você não desobstruir esse vaso, né, você tem risco de perda de membro, né? Então, é uma coisa muito grave. Outra emergência muito... comum. Recorrente, né? É um aneurisma roto, que é menos comum do que as outras que eu acabei de falar, que é quando um vaso que, por exemplo, a aorta da pessoa, que é o vaso maior que sai do coração, ele está dilatado e o paciente nem sonha que isso está acontecendo. E, de repente, ele tem uma dor muito grande na barriga e ele é encaminhado pro pronto-socorro e descobre que tem esse aneurisma que rompeu, que era muito grande. E se ele tivesse descoberto isso antes dele romper, ele poderia
ter feito um tratamento eletivo e não estar nesse estado que aumenta muito a morbidade do tratamento. Um aneurisma de aorta assim, é bem catastrófico de tratar, não é não? Porque se esse vaso começar a vazar, ele é o mais calibroso. Quando ele rompe, é uma catástrofe, né? Mas assim, por isso que, como a gente já comentou, naqueles pacientes que têm história familiar e têm os fatores de risco, é importante fazer uma avaliação com o vascular para descobrir. Se a gente consegue descobrir antes, a gente pode tratar. Hoje tem tratamentos que são minimamente invasivos, como o tratamento endovascular, que é como se fosse um cateterismo, né? E a gente consegue fazer um tratamento, escolher o melhor tratamento para o paciente pensar e não fazer... Com calma, né? Sem aquela pressão. Às vezes, por também. exemplo, o paciente ele tem um aneurisma e ele aí já descobre que ele tem diabetes, hipertensão. E aí, antes de operar, a gente controla todos os fatores de risco para otimizar o pré-operatório. Né? É isso que eu ia te perguntar também. Essas doenças vasculares, essas cirurgias vasculares, elas... tem algo que impeça você de fazer a cirurgia? Então, por exemplo, o estado de saúde da pessoa. Como, por exemplo, a diabetes que você citou agora. Então, a pessoa já vem com histórico de diabetes muito descompensado e aí ela precisa fazer uma cirurgia de emergência e não consegue. Não pode, existe. Hoje é risco... Quando a paciente está em estado de emergência, é risco-benefício, né? Então, se o paciente... Às vezes, geralmente, esses pacientes são mais idosos e têm um risco mais alto. Se eu não fizer a cirurgia de emergência e o paciente pode morrer, é preferível que eu faça a cirurgia de emergência, né? Mas, por exemplo, cirurgia eletiva, até uma varizes. No pré-operatório, ele é obeso, e aí tem as varizes, e aí a gente faz esse pré-operatório, né? E descobre que ele está com a pressão alta. Ele nunca tinha medido, ou mediu há muito tempo. Aí a gente controla tudo antes do procedimento. Por isso não chegar na emergência, gente. É frequente o médico. E olha que importante, né, a gente falar sobre saúde vascular aqui. Diabetes, você falou as principais doenças, diabetes e hipertensão. Essas duas aí já... É o combo, né? É o combo. Aonde começa? Aonde mais se desenvolve? Boca. Sim, alimentação. Isso que eu ia falar. O que eu tava bem ansiosa de trazê-la é porque, assim, a gente pode falar com quem mais entende de quem trata quem não previne, né? Exatamente. Gente, no mundo ideal, se todo mundo fizesse tudo certinho. Nossa Senhora! Ia ser muito bom, porque assim, ela poderia falar, se todo mundo fizesse tudo certinho, eu não ia ter trabalho. Mas não, né? Pior que ia. Aí que tá, né? Porque, assim, imagina que bênção seria ela poder tratar de fato só o que, infelizmente... Não deu certo, né? E tudo mais. Fator de risco. Tem a genética, né? Sim. Então... eu ia te perguntar sobre isso. Inclusive, eu tinha um doente vascular muito sério na família. O meu avô que veio a falecer. E aí a gente sempre ficou muito de olho, assim, né? Porque realmente tem uma parte genética importante. Já vinha dos pais, dos avós. Aí, graças a Deus, a minha mãe conseguiu fazer sempre uma prevenção muito grande, até por ser da área da saúde. E ela descobriu lá um soprinho de leve, porque é, na verdade, cardiovascular, né? Tudo é trabalhado. E então ela sempre teve muito cuidado para que essa parte genética não se aflorasse através dos bons hábitos dela. E, de fato, é o que acontece. Sim. Né? Ela conseguiu fazer uma boa prevenção e ela, assim, não tem fator de risco nenhum. Por quê? Porque sempre fez a prevenção, vendo quanto era ruim o que o pai passava por não ter feito, né? Sim. Então, meu avô era sedentário, o meu avô não tinha, né? não tinha cuidado com a alimentação, até precisar fazer 4 pontos de safena. Ele era tabagista. Então, assim, além dele ser um doente vascular geneticamente já, né? Aí vai somando. Vai somando. Então, a doença aterosclerótica, ela é uma doença sistêmica, né? Eu não escolho onde eu vou ter doença. Então, os fatores de risco que vão se somando,
né, o colesterol elevado, o cigarro, a diabetes, enfim, vão fazendo com que praticamente todas as artérias vão evoluindo com a aterosclerose. Aí ele pode desenvolver obstrução arterial do coração, como que foi o caso do teu avô, ou no pescoço das carótidas, que pode causar um AVC, ou no resto do corpo e nos membros, pode causar oclusão arterial aguda. Então, uma infinidade, né? Uma coisa que a gente pode prevenir. Sim. Exato. Bom, vamos falar de Covid? Vamos. Agora que a gente tem outra expert em Covid, viu? Porque essa, coitada, ela sofreu. Nossa, eu sofri, hein? Inclusive, eu tava tirando algumas dúvidas com ela aqui no início, viu? Já vou aproveitar a consulta grátis. Não achei horário na agenda e tal. Se vacinem, por favor. Você já se vacinou, seu filho? Por favor, faça isso. Por favor. Bom, em relação à Covid, no início, né, Nossa, passou tão rápido, né? 2 anos já, 2 anos. Quase, meu Deus. Enfim, no início dessa loucura toda, ninguém sabia o que fazer. Todo mundo desesperado, né? Então, chamava eu e a Camila, todos os médicos possíveis e terapeutas. E então, o que eu posso fazer para evitar tudo isso? Ou o que eu posso tomar, né? Então, vamos tomar a AS, porque a AS vai prevenir que eu tenha uma trombose, vai prevenir isso, anticoagulante, não sei o quê, né? Vão fazer, me pedindo exame de coagulograma completo. Sim. Povo desesperado, Dedímero, né? Dedímero, enfim. Loucura. E eu fui uma dessas pessoas, tá? Confesso. A gente tava todo com mundo, medo, todo né? mundo, Com enfim. certeza. Dentro da Covid, se a pessoa tem já alguma doença já instalada, né, sendo tratada ou não, ela pode piorar o caso da Covid. Isso é um risco aumentado para essa doença, mesmo que a pessoa já esteja vacinada, enfim. Sim. Claro que a vacina ajudou muito, né? Mas a gente via... Nossa, foi uma época bem difícil, né? Porque todo mundo que era, sei lá, médico de alguma coisa foi obrigado a atender no CTI, né? E assim, vamos lá. E a gente via que vários pacientes que tinham comorbidades, né? De novo, a listinha: diabetes, pressão alta e obesidade, gente. Era um fator de risco, assim, incrível. E é muito importante até falar... nos pacientes jovens. Que a obesidade é uma doença. E as pessoas não sabem. Eu vou repetir: a obesidade é uma doença, a obesidade é uma doença. A gente repetiu isso já umas 70 vezes. Porque as pessoas acham que ser obeso, ter um excesso de gordura corporal, não é uma doença, é um estado e que tá tudo bem com isso. Não. É o que eu gosto de sempre pontuar, porque é muito... distorcidos, são conceitos básicos do tipo gordo é a pessoa que tem excesso de tecido adiposo ou tecido gorduroso, vem daí a palavra, né? Então, peso, muitas vezes, não quer dizer nada. É o quanto desse peso é tecido gorduroso. E a partir do momento que daí se tem vários tabus, blá, blá, blá... Eu, como profissional da saúde, tenho, assim, falo tranquilamente, me julguem, que é o seguinte: não existe, não tem como você falar que uma pessoa que tem excesso de tecido gorduroso não tem uma doença. Sim. Né? Tá muito além de outras coisas. É um diagnóstico. É um diagnóstico, ponto. Vai muito além da estética. Sim. A Muito partir além. do momento que a doença, a obesidade, ela é um fator de risco para desenvolver doenças graves, né? Pronto. Então, já justifica o tratamento, o acompanhamento. Você não precisa ter o corpo maravilhoso. Sim, mas concordo você também. tem que ser saudável. É só Exatamente, isso. É só exatamente. isso. É. E pensando na saúde, a gente tá engatilhando uma coisa na outra, né? Mas pensando em saúde, o excesso de gordura, inclusive, ele acomete as doenças cardiovasculares, as vasculares, total, né? Sim. Porque, eu tô fazendo exame, tá tudo certo, mas calma aí. Até quando vai ficar? Que horas vai explodir, né? Sim. Mas, A enfim. gente não sabe também, a gente não faz um cateterismo por mês igual a gente faz um check-up, né? Sim. Como que você consegue avaliar isso, por exemplo, num obeso? Quais são os exames que você avalia para ter uma suspeita de que ele pode estar tendo uma doença arterial, por exemplo, uma arteriosclerose? A gente
conversa com o paciente, tem vários fatores de risco, a idade, história familiar, faz o exame físico, palpa os pulsos do paciente, né, que a gente vê, tem os sintomas de dor, e a obesidade também é importante, não só para aterosclerose, como para insuficiência venosa, porque o peso do paciente aumenta a pressão venosa e as pernas, assim, sentem, né? Sim. Então, a gente só conversando e cada paciente é um paciente. Sim, né? dentro da clínica. Querem voltar pro Covid? É verdade. Vamos voltar para o Covid, se empolgou um pouquinho. Desculpa, foi eu que gente. interrompi, perdão. Voltando para o Covid? Não, então, foi uma época difícil e a gente tinha pacientes, então, os pacientes que têm comorbidades tinham mais risco, eram mais encacados, né? Era difícil de estubar, o Covid em si já é uma doença inflamatória e trombótica, né? Então, a gente percebia que esses pacientes, eles tinham muito mais eventos trombóticos. Trombose venosa, trombose arterial. Então, assim, foi uma época corrida para vascular, viu? Nossa Senhora. Muita intervenção de emergência. Muita. E é muito interessante você falar isso. Era realmente uma coisa que assustava. Eu lembro que uma vez, eu acho que você estava até comigo, a gente foi no hospital fazer um teste de Covid... E eu encontrei uma amiga da minha mãe. E sempre foi muito super saudável, zero fator de risco. Assim, não sei do histórico familiar dela, né? Mas sabia que era uma pessoa que não era fumante, era uma pessoa que não era sedentária, não era sobrepeso, não era diabética. Então, assim... Aparentemente ok. E ela tava com um evento trombótico, sim, por conta do Covid. Sim. E eu lembro que aquilo me assustou. Eu falei, caraca... complicado para não usar outra palavra, né? Sim. E é por isso que na época todo mundo ficava desesperado para saber, nossa, como é que eu posso prevenir? Que aí começaram a usar vários remédios, assim. E hoje a gente sabe que, claro, tem indicação naqueles pacientes que tiveram que internar, ficaram no CTI, são mais graves, e tem indicação de profilaxia com os remédios anticoagulantes ou uma profilaxia, né? Aqueles remédios que afinam o sangue, mas não é para todo mundo, né? Então, hoje a gente tem um pouco mais de noção que a gente precisa entender sobre a individualidade de cada um, né? Exato. Sempre ficar parando de atirar para tudo quanto é lado. E inclusive o podcast que a gente fez anteriormente, a gente estava falando sobre imediatismo, né? Sim. Acho que em todos a gente fala a mesma coisa. Né? Porque se aplica a tudo, né? Sim, com certeza. Somos todos imediatistas. Então, procure a Elisa, faça uma prevenção cardiovascular. Muito importante. Na verdade, o que eu mais... com a convivência com os médicos, entre amigos e colegas de trabalho, o que eu vejo que a gente sempre bate nessa tecla também é a prevenção, né? Prevenção. Assim, evita tanta notícia triste, né? Então, tanta assim, coisa, né? todos esses fatores de risco que ela falou em todos os pontos. Então, qualquer doença vascular, ela pode ser... Eu posso dizer isso, eu posso afirmar que toda doença vascular, ela pode ser... ter a prevenção, né? Ser prevenida, acho que é isso que se fala. Olha, se a gente regular isso. falar que 100%, né? Por conta da genética. Mas grande parte, né? Então, imagina se a pessoa... Ela faz atividade física, tem uma dieta balanceada, não tem a obesidade, que é o IMC maior que 30, né? E não fuma e, assim, faz a parte dela. A chance dela ter uma doença arterial, cardiovascular é muito menor, né? Agora, a Ká soltou uma caixinha de perguntas lá no Instagram. É bom, né, a gente trazer as dúvidas do pessoal. Que o pessoal quer saber, né? Exatamente. Estamos aqui para criar conteúdos para você. Então, vamos lá. Posso começar? Pode. Vamos. Assuntos menos sérios? Exato. Vamos parar de falar um pouco de cirurgia. Vamos falar de outras coisas. Bom, posso tratar as minhas varizes só com as aplicações? Tá, é uma dúvida bem frequente hoje em dia, porque o pessoal não quer operar, não quer parar de trabalhar, né, para tratar as varizes.
como eu falei, existem vários graus de varizes, né? Existem os vasinhos e existem aquelas varizes mais grossas, assim, que principalmente os homens deixam a coisa degringolar. Mas hoje a gente tem muitos métodos que não são invasivos, que a gente pode combinar e tratar a maior parte das varizes no consultório, né? Então, hoje a gente tem laser, tem a esclerose, que é mais conhecida, tem a espuma, que é um método que eu até gosto, mas gosto de usar em casos selecionados, que nada mais é do que uma mistura de esclerosante com ar, né? Tem uma seguidora que perguntou exatamente isso, se era melhor tratar tirar as varizes com laser ou espuma. E é muito engraçado, porque quando tem muito método, quer dizer que nenhum método é muito melhor que o outro, né? Então, assim, no mesmo paciente eu posso combinar vários métodos, a depender das varizes do paciente. Então, geralmente eu posso combinar o laser junto com a esclerose, fazer uma espuma naquela varize maior, se o paciente não quer operar, né? A espuma, ela é muito boa, mas ela tem um pouco maior de chance de manchar, mais ou menos 1/3, do que os outros métodos. Então, a gente tem que usar com mais cautela. Com parcimônia. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Mas, às vezes, a gente tem que fazer cirurgia mesmo. Então, assim, todo paciente que chega com varizes, eu faço um ultrassom no consultório para avaliar se tem indicação cirúrgica, se tem que tratar a veia safena, que é uma veia que vai lá do tornozelo até a virilha do paciente, e muitas vezes ela está envolvida. Às vezes a paciente acha que só tem vasinho ou uma varize, e na verdade ela tem uma safena dilatada, com refluxo, que eu tenho que tratar antes de pensar em tratar só a estética que incomoda. Tem que tratar a raiz. Isso. E a cirurgia não é um fim do mundo hoje em dia. A gente tem o laser endovenoso, que pode tratar varizes. Então, não precisa ter medo da cirurgia. Dói a fazer a ciência cirúrgica? Dói? Os vasinhos? Eu acho que melhorou bastante. Hoje a gente tem um resfriador que a gente usa no consultório, que é o Fredo, para fazer a aplicação. Usa o anestésico junto. Bem tranquilo. Não é indolor, né? Mas é bem tranquilo. Para nós mulheres, né, que fazemos tantas coisas. Agora, já os homens... Por isso que eles ignoram a dor nas pernas. Os homens... Os homens, eles sofrem mais, são os bebezões, chorões. Mas assim... Que mais? Me perguntaram também, isso eu achei muito engraçado. As veias retiradas na cirurgia de varizes não vão fazer falta? Menina, mas essa pergunta é muito comum, é muito engraçado. Eu falei, vou ter que fazer. Mas é muito... Minha safena não vai fazer falta. Mas é que assim, as veias que a gente tira, elas estão doentes, né? E elas fazem parte do sistema venoso superficial. A maior parte do sangue dos membros inferiores volta pelo sistema venoso profundo, que é lá dentro do músculo, que a gente não mexe. Então, se a gente tirar aquela veia que está dilatada e doente, não vai fazer falta, ela só está atrapalhando, muitas vezes causando dor, o inchaço. Então, não vai fazer falta. Ou até pode vir a fazer uma úlcera com e aí certeza. virar uma ferida crônica, e aí a coisa... E é uma novela. Tá certo. Nossa, essa questão de úlcera, só um parênteses. Já vi muita gente com úlcera no pé. Sim. Falando que é machucado. Machuquei. Vai crescendo, gente, ignora, tem paciente que tem ferida há anos. Então, e nunca procurou. Né? Me arrepio inteira, porque assim, é uma das coisas mais tristes que eu vi no SUS. Na área particular a gente vê um pouco menos, né? Mas, gente, é tão gratificante quando fecha a ferida. O paciente fica tão feliz. É muito bom, né? Então, viva o SUS. É isso aí. Agora é a sua vez. As varizes, elas podem doer? Eu fui um pouco antecipada, perguntei se o tratamento dói, né? Agora elas doem. Não, as varizes podem doer. Então, os sintomas das varizes são uma dor em queimação, um peso no final do dia, um cansaço nas pernas. Elas podem coçar. Então, os pacientes, nossa, minha perna coça muito, mas é por causa das varizes. A minha avó, a outra avó,
a minha avó paterna, ela tem bastante. E aí ela dizia, ela é bem simples, assim, e ela dizia assim, minhas pernas estão pegando fogo, parece que tacaram fogo. É comum, né? É muito comum, nossa, as pacientes reclamam muito. De e queimação. Agora eu vou puxar um gatilho, um ganchinho aqui. Gente, quem tem varizes tem que usar meia elástica. Não tem pra onde correr. Então, assim, isso como a doença reluta, né? é nossa, principalmente é genética, né? Tem a história familiar envolvida, os fatores de risco. A gente tem que cuidar dos fatores de risco para poder ter um tratamento adequado. Então, assim, tem que fazer atividade física, fortalecer membro inferior. Tem que perder peso e diminuir a carga, essa hipertensão venosa para fazer o tratamento. E tem que usar meia elástica no dia a dia para evitar que surjam as varizes, né? Então, tem toda sintoma, melhora com aplicação, com cirurgia. Na verdade, você tem que fazer todos os passos, né? Então, tem que... Hoje tem meia esportiva, tem tanta coisa. Tem muita. E é uma indicação até para gestantes, né? Também. Sim, com certeza. Tem muita gestante que retém muito, 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 muito líquido. Não, eu prescrevo para todas. Mas elas são bem relutantes. Porque querendo ou não, vou falar, é chato. Até para você parar e pôr, né? Mas vale muito a pena. Muito a pena. As minhas pacientes, pelo menos, que utilizaram, nossa, foi assim, uma mudança Fora radical que, na assim, vida. A gestação, a paciente entra num estado pró-coagulante, né? Porque ela se prepara para o parto. Então, ela tem um fator de risco maior do que as outras pessoas para trombose. Então, também é uma prevenção de ter trombose. Olha que legal. Inclusive no avião, né? Também. Sim. Minha irmã estava com esse problema, mas enfim, tem muita pergunta aqui. Calma aí. A outra pergunta foi, tenho varizes nas pernas, mas não sinto nada, preciso operar? Geralmente, sim. Então, se são varizes, às vezes se é só vasinho ou varizes menores, se não incomoda esteticamente, às vezes até nem precisa. Mas se são varizes mais calibrosas e a paciente tem condição de cirurgia, assim, não tem um risco cardiovascular alto, a gente indica. Justamente porque a doença progride, né? E pode até chegar a fazer uma úlcera, como a gente estava falando. Então, a gente geralmente indica. Tá. Né? Procure o cirurgião vascular e converse se tem indicação ou não. Ela é muito fofa, né? Eu tava falando com o Vitão antes dela chegar. Eu falei assim, repara na pessoa que vai vir aqui fazer a entrevista, porque você olha pra ela, você fala assim, uma fadinha, né? Assim, uma coisinha. E a menina é uma monstra, ela opera, assim, coisas absurdas, que fica todo mundo boquiaberto. Mas você... Gente, vocês não podem olhar meu celular, que só tem foto de pé. Ferida, olha. Aquelas coisas no Instagram, aí você fala, essa fadinha, essa essa fadinha faz isso. Faz, gente. Essa fadinha faz Falando em isso. operação, tem uma pergunta aqui. As varizes, elas sempre voltam depois que elas são operadas? Nossa, essa também é frequente. Porque eu tenho que ficar fazendo sempre o resto da vida? O paciente chega pra mim, mas a minha tia já operou 3 vezes. Não adianta nada esse negócio mas de operar. Porque ela não tratou, sempre assim. Entendeu? Porque ela não fez o tratamento, não tá usando a meia, não perdeu peso, não tá fazendo atividade física. É aquela história, né? Eu já fui em tantas nutricionistas, você não tem noção. Nenhuma e deu eu já certo. voltei tantas vezes para aquele peso. Calma aí a gente fala, agora eu sou a sua última nutricionista. Então, você vai ser a última médica tem que vascular. fazer o tratamento. Não é que as varizes voltam, mas aparecem novas, né? As varizes nada mais são do que veias normais que, sobrecarregada, dilataram, né? A paciente está lá o dia inteiro, ou sentada na mesma posição, ou de pé, e vai somando os fatores de risco, acaba desenvolvendo. Né? Além da parte genética, que também vai sempre influenciar ali, né? Com certeza. Fazer um pezinho mais pra cá, um mais pra lá. Exatamente. Entendi. Agora, eu queria saber algumas curiosidades, porque eu adoro a parte cirúrgica. Eu sou aquela que fica vendo filme de cirurgia e
fã de Grey's Anatomy. Não, formada, ó. Formada. Tudo bem que você é médica, mas 13 nós temporadas. somos formadas em medicina por Grey's Anatomy, tá? Então, assim... Gente, não é igual Grey's Anatomy, a vida. Não, acho que quando a Júlia veio A gente aqui... perguntou, e aí? Como que é lá dentro do hospital? Quando a doutora Júlia veio aqui, foi a primeira coisa que eu perguntei pra ela. Eu falei, é igual Grey's Anatomy dela? Não. Infelizmente. Normalmente não a gente é. trabalha. Trabalha. Mas hoje eu consegui ver o jogo no hospital. E eles até trouxeram pipoca. Mentira. Ai, fofinho. O hospital deu pra gente, tão Legal. Mais fofinho que isso, só o nome da cachorrinha dela. Ai, gente, a minha cachorra se chama Safena. Já tinha o nome antes de eu achar a cachorra. Aí achei a cachorra e era fêmea. Aí tive que pegar. Tinha que ser enfim. Safena. Ela é linda. É a mesma coisa que Adotei. nutricionista, educadora da Whey. Estela, é Whey, creatina. Ah, não, pelo amor de Deus. A nossa tem nome de perfume. É verdade. Mas, Elisa, conta pra gente uma experiência, assim, dentro do centro cirúrgico. Por exemplo, quando você começou. O que fez você despertar, assim, essa curiosidade pra parte vascular? Nossa, eu queria vascular desde a faculdade, na verdade. Uhum. Eu antes eu não queria nem medicina, eu queria engenharia ambiental. Aí meu pai é médico, talvez, não sei se... Eu não consigo dizer por que eu fiz medicina hoje. Mas, enfim, eu acabei fazendo, adoro cuidar das pessoas. E quando eu entrei e conheci a anatomia, eu falei, gente, vou fazer cirurgia. Porque é fantástico, tudo faz sentido, né? E quando eu passei na matéria de cirurgia vascular, eu falei, gente, tubos e conexões, se obstruir no lugar da sintoma ali, é só desentupir e tal. E tudo faz sentido, e eu fiquei apaixonada. Então, eu adoro meu trabalho e... Quando você fez sua primeira cirurgia, como é que foi? Foi um apêndice. Mas é que a gente, assim, a gente evolui, né? Tipo o Pokémon. Aí você vai... cirurgia, primeiro você começa no R1 da cirurgia, você é residente, aí você pega as cirurgias mais tranquilas, né? Aí você faz o seu primeiro apêndice, e aí você vai evoluindo. Essa parte é igual no Grey's Anatomy. A primeira... Eu já sabia que o apêndice é a primeira cirurgia. Inclusive, tô quase entrando na minha primeira. Aí você vai evoluindo, mas a cirurgia vascular é encantadora. E aí, quando que você operou seu primeiro aneurisma? Foi no R4, quando eu já estava no 4º ano. Você lembra do caso do eu paciente? Eu lembro. Conta pra gente. Era um senhor que já tinha uma cirurgia prévia abdominal, então foi bem difícil. Mas eu lembro do meu... Posso contar outro caso? Pode. Então, eu tive... Depois que você sai da residência, você começa meio que só você, né? Você que é o seu chefe, no caso. Não tem a quem recorrer. E aí, eu lembro do meu primeiro aneurisma roto que eu recebi, que era um vozinho, eles sempre são fofos, né? Que era um senhor que chegou com muita dor abdominal e a gente teve que operar de emergência. E foi uma cirurgia que teve que ser aberta, teve que abrir porque não dava para fazer endovascular esse caso. E era um colo, que é a distância das artérias renais para o aneurisma da barriga, muito difícil. Então, assim, foi um caso extremamente desafiador. E aí o paciente foi para o CTI e ele viveu. E, nossa, graças a Deus, ele ficou um tempo internado, e depois eu saí daquele convênio e ele foi me procurar no consultório. Depois, doutora, eu vim aqui para manter o segmento com você, porque foi você que me operou. E aí eu fui no outro médico e ele perguntou como que eu não tinha morrido por causa do aneurisma roto. E aí, assim, é muito legal, muito gratificante. Esse caso marcou, assim. E você nunca teve, assim, pânico na hora de uma cirurgia? Porque, assim, talvez nem todo mundo saiba, mas operar um aneurisma roto é sangue pra caramba, né? É quase você estourar um balão de água, assim. No começo eu tinha mais receio, né? Mas aí você vai pegando mão e vai... Eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas... Juro. Acreditem se quiser. Mas na hora da cirurgia, eu não sei, eu fico calma. Baixa a serenidade e vamos lá.
E aí E tem que ser. sangue pra E jogo é nóis, e vai. E a gente sempre usa óculos pra operar, porque, né? Espirra tudo mesmo. Uhum. Meu Deus, é muito, muito... Que loucura. Loucura, né? Acreditar que uma coisinha tão fofinha dessa faz esse tipo de coisa. Porque não é pra qualquer um. Tem que ter um estômagozinho ali, né? Ah, mas cada um faz o seu, né? Enfim. Sim, parabéns. Eu tô muito feliz em te receber aqui. Eu acho que é um assunto extremamente importante. E eu espero que você reveja esse vídeo, você encaminhe para as pessoas se conscientizarem, porque eu acho que é de extrema importância. Sim. E vamos continuar fazendo o nosso trabalho também para conscientizar dentro da clínica, né? Com certeza. É a base da base. É cuidar da saúde como um todo, inclusive da saúde cardiovascular. Sim. Hoje a gente teve mais uma reafirmação do quanto é importante fazer a prevenção. E a nutrição é, assim... Uma das bases. Um pilar, né? Exato. Um dos pilares de sustentação dessa prevenção de inúmeras doenças. A gente já trouxe algumas aqui, né? E a vascular, realmente, como eu falei no começo, é uma doença... As doenças vasculares, elas matam, de fato. Sim. E com certa recorrência. Então, é muito importante que a gente faça essa prevenção, faz parte do nosso projeto, né? Trazer esse tipo de informação para vocês. Então, se você tem alguma pessoa na sua família que precisa ouvir esse vídeo, que precisa entender um pouco melhor o que faz um cirurgião vascular, um médico vascular... E claro, né? Continuar seguindo as nossas dicas para fazer todas as prevenções. É muito importante. Sim. Tá certo? Bom, eu espero que a senhorita também volte aqui com outros temas. Quem sabe ela não traz algumas... Eu acho que a gente pode trazer ela e a Júlia para falar de um estudo de diabetes. caso. Sim, para falar de diabetes, legal, né? de pé diabético, de diabetes descompensada. Até porque tem muita gente da área da saúde, inclusive médicos, cirurgiões, que atendem aqui também. Que assistem aqui. Sim. Então, acho que eles iam gostar bastante de umas coisinhas mais técnicas, profundas, né? A gente tenta fazer... Fora o papo, que vai ser super legal. Com certeza. Não, aí a gente vai precisar de um de 2 horas, porque com certeza a hora que juntar as 4 a gente vai ficar tipo... Com certeza. Mas é isso, a gente tenta dar uma Pode linguagem... trazer um vinho? Pode, por favor. A gente abre essa exceção. Tá pedindo pra trazer cerveja, vinho aqui? É verdade, Aceita, né? Sempre pedem a bebida alcoólica. A gente vai ter que aderir, né? Não tem o que fazer. Mas a gente tenta ser mais clara possível para atender a maior parte do público, né? O público em geral. Mas eu acho que é super válido a gente falar também para um público mais técnico. Com certeza. Né? Para os estudantes de medicina, às vezes estão aí nessa parte de eu não sei o que eu quero endócrino, eu quero vascular, eu quero cirurgia, eu não quero. E eu acho legal a gente bater... como que é o dia a dia. A gente bater esse papo. Vamos colocar Muito isso obrigada em pauta. por ter vindo. Muito adorei. obrigada pelo Muito convite. obrigada por ter apertado sua agenda e ter vindo aqui. Que sua vida seja repleta de prosperidade, de amor, muito sucesso. Obrigada. Que é uma profissão muito bonita, muito linda. É isso mesmo. Volte sempre. Bom, e vamos repetir logo, por favor. Se inscreva no canal, ative o sininho aqui, por favor. A gente sempre coloca umas novidades e faz contagem regressiva também para os lançamentos, né? É verdade. É muito legal, porque você fica sabendo. E normalmente dá bem certo, porque aí você fica atento ali aos conteúdos mais importantes e já compartilha para sua família. Então, curta, compartilhe e ativa também o sininho. acompanhe os nossos patrocinadores, que a gente não pode esquecer deles, né? Sim. Body Shopping, MS Saúde, Avocado Coisas Mirabolantes, Madame Lavande... Body Shopping. Já falei. Já falou? MS Saúde? Das Du. E a Letícia Spagnoli, que deixou a gente bonitinha aqui pra vocês. É isso aí. Tá bom? Muito obrigada a todos que sempre confiam nesse projeto que a gente tá trilhando aí, amando fazer. Deixe um comentário se você tem dúvidas sobre alguma doença cardiovascular, né? Deixe um comentário, manda um direct pra mim, pra Camila, no Instituto de Nutrição, INCA, ou pra Elisa também. Fica à vontade, tenho certeza que ela vai... Elisa Zampieri. Olha! Viu? Aí vai ter em algum lugar aqui o arroba dela, vocês vão lá, porque ela também compartilha conteúdos legais pra vocês se informarem. Interaja conosco, estamos fazendo isso aqui pra você. É isso aí. Vocês estão no... De frente com as Nutris.